hoje, com esse autoauxílio, como é que a gente se ajuda, né? Será que nós queremos as coisas de graça? Será que nós queremos as coisas em tom de mágica? Olha, feliz ano novo, feliz 2022, que aconteça tudo. Será que vai ser assim? E eu me lembro muito bem de um vídeo que a Estela postou para a gente, que falava justamente sobre isso. E falava nesse vídeo sobre o feliz eu novo. Feliz das minhas novas atitudes que eu vou tomar esse ano. Feliz daquilo que eu vou fazer para o meu próximo, para que eu possa sentir aquilo. Porque a lei de retorno, ela acontece para todos nós. Então, assim, isso me levou a reflexões muito grandes. Como que está sendo a minha iniciativa, o meu ano novo? Como eu estou me portando diante da sociedade? Nós, como seres humanos, nós somos seres sociáveis. Nós não conseguimos nos isolar. Até conseguimos. Olha, eu detesto o mundo que está lá fora. Então eu vou me isolar. Eu vou para uma montanha, eu vou ficar lá sozinho, eu vou caçar, lá eu tenho água potável, eu vou construir uma cabana e vou viver o meu mundo. Mas o mundo aqui fora continua. E depende de nós, o que nós vamos fazer para esse mundo, para nós nos sentirmos bem também. Olha, como é que foi a minha colaboração? Sim, realmente é um mundo de provas e expiações, e a coisa ainda está difícil. Esse processo vai demorar ainda, o que, Marisa? Mais uns 1000 anos? Que é o que dizem? Então, nós vamos voltar aqui, provavelmente será um cenário diferente, numa próxima encarnação, não só o nosso cenário, a nossa próxima vivência, mas também o mundo que se encontra aí fora estará diferente. O comportamento será diferente das pessoas, o mundo, a parte tecnológica já vai estar mais avançada, como tem estado avançada, né? Coisas que nós não imaginávamos já estão acontecendo, né? E quando a pandemia começou, né? Todo mundo, olha, estamos entrando aí numa pandemia, isso vai assolar o mundo todo. E aí? Vamos rezar, vamos rogar por uma vacina, uma solução. E a solução chegou rápido, foi? Até que a vacina, se a gente perceber, ela veio rápido. Não foi? Graças a Deus. Mas e aí? Estamos tomando a vacina? É lógico, né? Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos tomar, podemos não tomar. Então, eu acho que para início da nossa conversa, início do nosso collab de hoje, fica aí essa pergunta, né? Como nós estamos nos posicionando nesse novo ano, nesse feliz eu novo? Como eu estou me refazendo? Não é mesmo? O que você acha, Marisa? Não é Lina, não? Olina? Eu pensei que era em ordem alfabética. Eu acho que esse tema do autoauxílio, ele vem assim, estudando isso no Evangelho, no Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, no estudo da caridade, que é o que a gente aprende aqui no Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. E vem também, quando a gente pensa nesse auxílio, e é um autoauxílio, auxílio a si mesmo, como que isso funciona, porque a gente vai aprendendo com as experiências, com a vida e com os estudos que a gente faz, que o que a gente está aqui fazendo é procurando ser bom, procurando fazer o melhor para que o bem de todos, né? Não mais o meu próprio bem, não mais tentando vencer esse egoísmo, tentando vencer esse orgulho que está em nós.
Então, como é que eu faço isso? Através de que processo que eu faço isso? O que que eu tenho que fazer para conseguir isso? Porque se somos seres de hábitos, nós falamos lá, o recomeço é a cada segundo. Nós sempre temos essa oportunidade de recomeço. O ano novo marca um pouquinho mais, mas é para lembrar para a gente que todo dia, a cada escolha, nós temos essa oportunidade de recomeçar, não é mesmo? Então, fazer isso de uma forma que, no início, eu acho que enquanto o espírito ainda digamos, criança, ele ainda pensa que tudo que for bom para ele, que lhe dê prazer, que seja bom para o seu grupo, não é? Que ele faça progredir, porque existe uma lei de progresso, mas essa lei de progresso, como ela funciona na evolução? No início a gente só pensa em nós, mas depois a gente vai vendo que é preciso cuidar dos outros também, que se eu não cuidar dos outros, eu acabo perecendo junto. Né? Nós vamos aprendendo que existe uma lei de cooperação, e Ronaldo deu aí o exemplo da vacina, que eu acho que é fantástico, porque como foi que a gente conseguiu fazer tão rápido? Foi pela cooperação que a gente teve entre o mundo inteiro, né? A pandemia atingiu a todos estavam interessados nessa cura, não tinha muito tempo, estávamos aí tentando fazer o melhor que podíamos no menor número de dias, de horas que fosse possível. Então, acho que isso a gente vai vendo que o progresso material vai também nos levando a um progresso moral, que é como ele coloca ali, como Kardec coloca no Evangelho, no buscar e achareis. Né? Ajuda-te a ti mesmo, que só te ajudará. Exatamente. Mas nesse ajuda-te a ti mesmo, como é que você faz isso? É isso que a gente está tentando interpretar melhor. Né? Por isso que quando você falou sobre o autoauxílio, que Emmanuel fala nesse autoauxílio, né? E quando nossa amiga que começou com esse ano novo, bem bacana, de que a gente precisa se mover de alguma forma para que as coisas aconteçam. Eu acho que o autoauxílio, a primeira coisa que me lembrou ontem foi sobre o maior mandamento. Né? Eu nem me lembrei do ajuda-te que o céu te ajudará. Sim. Eu me lembrei logo de ama o próximo como a si mesmo, o mandamento maior. Né? Então, quando diz ama ao próximo como a si mesmo, dê ao próximo a quantidade de sentimento que você carrega. Então, se eu tenho pouco sentimento, eu vou, né? Se a parte gentil, serena, amorosa é muito pequena e a grosseira é muito maior, eu vou dar ao meu próximo palavras grosseiras, gestos grosseiros, um tratamento difícil, que é o que eu faço comigo. Então, quando essa coisa de se auto-auxiliar, isso é muito importante. E eu achei importante também, como o Ronaldo começou a dizer isso no ano novo, achei tão bacana esses temas de o recomeço, o auto-auxílio, logo na entrada do ano, que é quando a gente começa a querer botar em prática os projetos, os projetos que não botou ano passado. Mas ter essa ideia assim, de que nada vem de fora. Né? O eu é que tem que estar novo. Né? Você é que, cada um consigo mesmo, é que tem que estar melhor para fazer o ano novo acontecer. Né? Cada um é que faz acontecer o seu ano novo. Porque se eu não mudar nada em mim, se eu não tiver nenhuma proposta de mudança, nenhum desejo, nenhuma vontade atuante ainda para fazer qualquer coisa diferente, vai ficar tudo a mesma coisa, não importa se é no meio, se é no início, se é no fim. Eu vou chegar no fim vendo que eu não fiz nada do que eu pensava que poderia, né? Mas esse autoauxílio, quando vem essa coisa de o autoauxílio, você pode fazer isso através daquilo que você dá ao outro, porque quando você se vê na pandemia colaborando, né, para que a vacina aconteça para todos, para que todos fiquem imunizados, para que a saúde, né, volte a habitar as nossas vidas, que a gente possa se chegar mais, estar mais juntos, ter o prazer de estar juntos, né? Porque tem
Quantas famílias ficaram completamente, famílias pequenas que ficaram completamente distantes, né? Os velhinhos longe dos filhos, os filhos sem poder ver os pais, auxiliando de longe, quer dizer, ver assim, a família chegando à idade mais velha, né? E sem ter o carinho, né, dos parentes em volta. Então, tudo isso é um sofrimento muito grande. Então, você saber que está na sua mão também fazer essa paz, esse prazer, essa alegria acontecer, está na mão de cada um. Então, se cada um buscar se auxiliar neste processo de fazer para o mundo, tudo vai ficar melhor, né? Então, o sofrimento vai continuar acontecendo, as mazelas vão continuar acontecendo, mas já existe uma luz no final do túnel quando a gente olha para hoje mesmo, na lição de hoje aqui do grupo de oração, quando Jesus deu o maior exemplo, né, de ir à crucificação, louvando a Deus por aquele momento que ele estava vivendo, em benefício de toda aquela humanidade que viria depois dele, né, depois daquele ato dele, né, de se deixar imolar. Ele podia ter fulminado a gente, mas até o ato de ser crucificado é um símbolo grande de aceitação, de entrega, né? Sem importar que aquilo é morte ou é vida, porque para a gente importa muito viver ou morrer. Mas Jesus já sabia que isso é como trocar de roupa, né? Hoje a gente já se acostuma a pensar assim. Estamos aqui, mas daqui a pouco a gente não sabe se vai estar do outro lado da vida, da mesma forma que a gente sairia daqui, entra no carro e vai para casa. Ao invés de entrar em casa, a gente vai entrar no mundo espiritual. E a gente não sabe que hora isso vai acontecer. Você sabe, Gisele, se amanhã a gente vai tomar café junto? Eu estou torcendo que esse café saia amanhã, que eu esteja presente. Mas a gente não sabe. É a única coisa que a gente não sabe de jeito nenhum. Isso eu acho Deus, assim, de uma grandiosidade. Isso que é a bondade divina, né? Ser assim, grandiosa. Porque já pensou se a gente soubesse no dia de morrer? Então, a gente jamais se reformaria, jamais a gente melhoraria como pessoas, né? Jamais buscaria paz, pelo contrário. A gente já estaria em guerra. Puxa, a Virgínia vai ficar um ano a mais do que eu aqui. Ah, não, minha filha, ela vai comigo, peraí. Não, né? Porque nós somos assim, nós somos agoniados, nós somos atordoados, né? Então, eu achei essa coisa de buscar esse autoauxílio esse ano uma proposta muito boa, né? E não é difícil, né, Ronaldo? Não é difícil, não. Eu acho tão interessante isso que você acabou de falar agora, sobre o momento que nós vivemos agora, hoje. Porque o passado já passou, as dores já passaram, os momentos felizes. E como foi falado hoje no grupo de orações, é muito fácil a gente celebrar a carne, mas a gente nos dá conta de uma realidade espiritual, que existe essa proposta para a gente. Olha, se refaça espiritualmente, porque esse corpo lindo, essa riqueza material sua, isso vai passar. E outras vivências virão. Novos aprendizados surgirão, porque é assim que a gente vai se melhorando, pouco a pouco. Então, assim, se eu me apego ao passado, aquela pessoa que se foi, aquela herança que eu recebi, gastei tudo, me arrependo hoje de ter gastado. Já foi, meu amigo. Foi o aprendizado. O amanhã, se eu estou sofrendo por amanhã que não chegou ainda, aquela ansiedade que está me comendo vivo, eu sou um deles, viu? Eu faço parte desse grupinho do amanhã, que não chegou ainda, tá? Mas a gente vai trabalhando nisso. Mas o importante é o dia de hoje. Como é que eu estou me relacionando com as pessoas? Como é que eu estou me relacionando com os meus familiares? Nós sabemos que família é um grande desafio, não é mesmo? Todos nós. E a gente sempre acha que o fulano, o tio, a tia, o primo, a prima, que não presta. Mas a gente nunca tem aquele espelhinho na frente da gente para se olhar de uma maneira mais, olha, o que eu preciso fazer para me auxiliar?
para me melhorar. Como é que eu vou ser um pouco melhor do que eu era até ontem? Porque ontem já passou. E se eu estou querendo um ano novo diferente, eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que ser melhor. E essas bênçãos disfarçadas que chegam até nós, hoje a gente estava falando, né, as pessoas que estão aí nos ouvindo via internet, que são de Minas Gerais, que são do Brasil, a gente lembrando aí, né, de Capitólio, o que aconteceu essa semana, o que aconteceu na Bahia, o que está acontecendo em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Mas a gente vê esse cenário ruim, as pontes estão caindo, os postes quebrados, gente sem energia. Como é que eu vou fazer para reconstruir essa estrada material? Mas a gente esquece de olhar um outro lado, que é um lado maravilhoso, que é o lado da solidariedade. O Brasil é muito solidário. Em geral, o nosso mundo ele é muito solidário. Mas nós que convivemos com o brasileiro tem essa empatia. Olha, aquela dor ali está me doendo aqui também. E as contribuições, as uniões através de ONGs, elas estão se tornando mais fortes. Toneladas de alimentos, de roupas, de mensagens de carinho, de compaixão, chegam até essas pessoas. Teve um caso mencionado aqui, né, do nosso amigo Adriano, que um amigo falou que entrou, o rio invadiu a propriedade rural dele, mas a propriedade vai ficar lá, a água vai abaixar, ele vai refazer as plantações, ou seja, nós vamos nos refazer. E esse aí é o processo. Essas calamidades, vamos colocar aqui entre aspas, essas desgraças, elas chegam para nós como aprendizado. Aquele vizinho que não olhava para o seu amigo o ano inteiro, que ele não deu um oi, que ele passou por aquela pessoa desapercebida. Não vou falar, aquela mulher, ela ontem ficou no quintal dela falando a noite inteira, teve churrasco lá, teve pagode, e ela falou tanto que eu não dormi. Não vou falar oi para ela. Mas aí chega a enchente. A água invade a rua, que é de todos. Todos são prejudicados. Aí eu vou ver, peraí, a minha vizinha está passando por uma situação que eu também estou passando. Então, aquela pessoa que tem aquela dificuldade de andar, eu vou pegar ela no colo, eu vou transportar, eu vou trazer ela para minha casa. Ela vai ficar no meu terraço porque a casa dela está no térreo. E se a água subir, ela vai morrer. Então, essas são essas bênçãos disfarçadas. De repente, a gente se vê na mesma situação que o meu vizinho está passando. Então, assim, eu estou auxiliando e a lei de retorno, ela não falha, né, Lina? A lei de retorno, o bem que eu faço, ele vai voltar para mim. Então, eu acho isso uma coisa maravilhosa. Com certeza. E eu estava pensando aqui nesse caso que você comentou, Ronaldo, que muitas vezes o vizinho, aquele vizinho que a gente falou mal, é o primeiro a vir nos socorrer também. Né? Então, isso é uma troca. E acho que uma coisa que Emmanuel coloca nesse estudo dele de auto-auxílio, ele diz: auxiliemo-nos auxiliando a harmonia dos outros. Então, veja, o que é essa harmonia? Ele vai dizer que saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, acho que quando a gente trabalha na harmonia, nós estamos também trabalhando na nossa saúde como um todo, a saúde da alma, que é o que a gente quer. Né? E como Marisa colocou aí, o amar ao próximo, né? Porque ele fala assim, que ninguém está aqui para viver sozinho, todos nós precisamos uns dos outros. Não existe uma evolução solitária, né? A evolução se dá, a humanidade vai evoluir como um todo, não vai ser cada um no seu passo, cada um na sua caminhada, mas estamos nesse caminho de evolução. E acho interessante que ele coloca assim, é preciso de tato,
Isso para mim é tão bonito quando ele coloca, porque é preciso de tato para servir e aprender, melhorar e conviver. Porque às vezes a gente pensa que está ajudando e é o maior ajudado, né? E eu lembrei da história de Simão Cirineu, quando ele estava no Calvário, e ele é chamado para ajudar Jesus a carregar a cruz. Mas eu fiquei pensando hoje, assim, pensando nisso, falei assim, mas na verdade era Jesus que estava ajudando ele a carregar a própria cruz, né? Porque Jesus nos diz assim, carrega a sua cruz e segue-me. E a história de Cirineu é famosa, todo mundo fala que nesse momento ele sente aquele olhar amoroso do Cristo e ele se vai depois buscar atrás dos apóstolos e se converte ao cristianismo, mas é aquele toque, acho que todos nós temos um momento em que estamos carregando a nossa cruz, e nós vamos perceber que Jesus está do lado da gente pelo vizinho, né, através de alguém que chega até nós nesse momento difícil, nos ajuda a carregar a cruz. Eu acho que isso é o jugo leve. E eu vou estar do seu lado. Ele ali naquele Calvário, eu acho que era ele que estava nos acompanhando, na verdade, né? Ou nos ensinando, ou nos mostrando, dizendo que cada um vai ter que seguir esse caminho, o seu caminho, em alguns momentos difíceis, mas que ele estará conosco. E acho que esse autoauxílio, assim, nas coisas pequenas, buscar as coisas pequenas que a gente pode fazer um pelo outro. Nisso a gente vai estar se ajudando, se colocando numa posição de eu vejo o meu e eu vejo o seu. Então eu aprendo os dois, né? E quando a gente aprende os dois lados, a ver os dois lados, existe uma coisa que se chama compreensão. Quando a gente compreende, eu acho que fica tudo tão mais fácil, a vida fica mais fácil, os conflitos perdem né, eles se perdem, eles se dissolvem, não tem mais aquela necessidade da mágoa, você entende o que o outro sentiu, por que o outro fez aquilo, e de repente você já, né, não tem mais nada contra aquilo, você entende. Eu acho que isso é um autoauxílio, você vai trabalhando, quando você trabalha com o próximo, você trabalha nas próprias feridas, curando as próprias feridas, né? Eu notei isso também, Lina, e achei fantástico, porque é uma chamada de atenção de Emmanuel no texto, né? Quando ele vai nos ensinar isso, a servir e aprender, melhorar e conviver. Porque realmente não é fácil aplicar isso. Porque quando a gente se propõe a viver esse autoauxílio, auxiliando o outro, porque a caminhada é solitária, mas tem que ser em conjunto para haver a troca. A gente não consegue avançar sozinho, fazendo apenas para si. Não existe evolução assim, né? A gente tem que trocar. E, às vezes, essa troca, quando a gente se propõe a fazer, viramos aqueles caridosos, aquelas pessoas que querem ser bondosas e ajudar o outro, fazendo do outro o que eu acho que eu quero, que ele vai ser bom do jeito que eu quero que ele seja. Eu não vejo o outro com o potencial dele, as necessidades e habilidades dele, não. Eu acho que ele tem que ser igual a mim, fazer aquilo que eu quero que ele faça, né? Isso a gente faz desde dentro de casa com os filhos, né? Não vê os filhos, às vezes, como espíritos, o companheiro, a companheira, o sogro, a sogra, por isso tanta desarmonia, às vezes. Como ele diz, né? Harmonizar. Como a gente vai se harmonizar? Respeitando o outro, respeitando os limites, respeitando os exageros, os problemas, os defeitos, para poder se auxiliar respeitando os próprios nós. Como eu vou respeitar as minhas deficiências e fazer com que eu melhore no tempo que eu me proponho, que eu posso fazer isso, se eu não faço isso com ninguém? Então, eu não consigo me auto-auxiliar. Então, para eu aprender a me auto-auxiliar, eu tenho que fazer isso com alguém que eu não tenho nada a ver, que não sou eu, mas sou eu ali porque eu estou me treinando no outro, como Lina disse, entendeu? Então, vira
essa coisa do dar e receber mesmo. Dar e receber é isso. É você também não querer que o outro seja uma coisa que ele não pode ser. E às vezes a gente quer que o outro seja o que eu quero, o que eu sonhei. Né? Antigamente não era assim, não, meu filho não pode deixar de ser médico porque eu sonhei assim, meu o pai é, o avô foi, não sei quem é, vai todo mundo e ele também tem que ser. Mas o filho quer ser músico. Mas não pode. E o pai não quer aceitar. Né? O gênero, tudo isso hoje, o mundo, né? E a pandemia veio assim coroar, eu acho, esse início da regeneração, nos mostrando, olha, ou vocês acordam agora, ou vai morrer como? Em que lugar? Sozinho? Aonde? Onde vai se esconder? Não tem mais. Né? Aonde você for, tem vírus, aonde você for, tem gente, porque não vai se abrir um mundo cor-de-rosa. Nem em casa a gente está protegido. Porque também a gente não pode viver dentro de casa o tempo todo. Vai molhar as plantas, vai abrir a janela para respirar um ar puro. Vixe, entrou. Já pensou? Então, é uma coisa que todos têm que cuidar de todos para que a harmonia seja geral. Não tem mais assim, não, eu me tranco no meu casulo e me isolo. Não tem mais isso. Então, é muito bacana, né? Eu achei essa proposta de auxiliemos-nos auxiliando a harmonia do outro. Se o outro estiver em harmonia e eu tiver sido um canal para que isso aconteça, é porque alguém também vai me auxiliar quando eu estiver me desarmonizando, porque não vai ficar ninguém Jesus amanhã. Não somos perfeitos amanhã. É um aprendizado. Então, a gente vai fazendo, errando, retomando, e todo ano que for chegando, a gente vai fazer propostas desse nível agora. Não propostas de querer consertar o mundo ou querer se isolar do mundo, como o Ronaldo disse, que lá no Brasil era muito normal isso, os grupos iam para a Chapada Diamantina, porque era um lugar de ar puro, e ali se isolavam, e a água não podia tomar banho ali, porque aquela água era muito pura, era de beber, mas não dá para ser assim, não dá para contemplar o mundo de um pequeno paraíso que você elege como seu. Porque quando alguma coisa chegar para Chico, vai chegar em Francisco também, não adianta. Né? Então, veio essa pandemia nos mostrar assim, como a coisa pode ser né, para todos. Né? Que coisa bacana. Eu acho interessante como essa pandemia ela está se retratando em relação ao mundo. Né? Em pandemias passadas, nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Nós não conseguíamos atingir com precisão o número de pessoas que estavam sendo afetadas por pandemias anteriores. E, logicamente, todo esse research científico era muito precário, era muito pequeno. Até a comunicação entre os cientistas era muito precária. Então, assim, realmente morreram muitas pessoas. Hoje, a nossa realidade ela é uma realidade totalmente diferente. Nós estamos entrando no segundo ano dessa pandemia. Será que ano que vem nós estaremos com a pandemia ainda? Será que no ano, depois do ano que vem, ainda teremos isso? A gente não sabe. Mas depende de nós. Porque todo o progresso científico está aí. As vacinas estão aí. Eu não estou querendo, de forma alguma, puxar a orelha de ninguém. Mas, assim, quando nós elevamos o nosso pensamento e pedimos a Deus uma solução para um grande problema, um problema que ele é de ordem planetária, todo mundo está sofrendo. É aquele cara da rua que a água está jorrando para todo mundo e ele tem que ajudar a vizinha que não consegue andar. É essa pandemia. Os cientistas fazem o seu melhor, fazem de tudo e encontram a vacina. Aliás, encontram várias vacinas. E essa vacina, ela chega até todos, até com a facilidade das pessoas duvidarem. Mas espera aí, na última pandemia demorou não sei quanto tempo. Mas espera aí, meu amigo, nós não vivemos naquela época. Nós vivemos numa época totalmente diferente. E hoje, no segundo ano da pandemia, se você acessar os sites do
o CDC aí tudo, você vai ver que apenas 62% da população americana está vacinada. O que está acontecendo com os 38%? Não estão tendo acesso? Um país de primeiro mundo? Então, assim, nós buscamos a ajuda do alto, nós pedimos, nós rogamos, a ajuda chega. Mas aí, quando a ajuda chega, não é a ajuda que eu quero. Não é da maneira que eu queria. E, quando a gente estava falando sobre isso, Marisa, de repente me veio assim, uma coisa muito legal, que é sobre o evangelho lá. Todo mundo quer uma família legal, uma família perfeita, uma família harmônica, e a família como os dedos da nossa mão. São diferentes, né? Cada filho tem uma maneira de pensar, tem um gosto diferente, tem atitudes diferentes. Por quê? Porque tiveram experiências anteriores diferentes das nossas. Aí a gente entra naquele ciclo da reclamação. Olha só fulano, esse moleque, dei toda a educação para ele, a educação dei toda por igual. Se você deu a educação igual para todos os seus filhos, você está errando. Porque cada um tem um modo diferente. Você deve fornecer as ferramentas necessárias para todos eles. Mas cada um, a gente sabe disso, tem uma maneira diferente de lidar. E aí me veio a proposta, que é a proposta do Evangelho lá. Como a gente se harmoniza quando a gente realiza o Evangelho lá com as nossas crianças? E eu tenho uma experiência muito legal que eu tive com o meu filho caçula, porque o moleque era meio rebelde. Ele não gostava de fazer o Evangelho no lar. E toda vez que a gente fazia o Evangelho, ele colocava uma dificuldadezinha. Olha, eu tenho, mas eu quero comer o biscoito. Não, eu não vou comer o biscoito aqui na mesa agora, não. Não traz o prato aqui agora, não. Vai ficar só aguinha, nós vamos fazer a leitura. E eu me lembro de uma noite que o moleque trouxe os biscoitos na cueca. Porque ele era novinho, então ele fazia com a cuequinha. E estava calor na época, e ele trouxe os biscoitos na cueca. Aí eu falei assim, o que você está fazendo com esse biscoito na cueca, rapaz? Você falou que não podia trazer o prato. Eu trouxe na cueca. Então a gente deixa o moleque fazer do jeito que ele quer fazer. Então, assim, são essas coisas interessantes que vão acontecendo, mas a gente tem que aprender a respeitar. Porque, olha, eu quero assistir o Evangelho que você está falando aí, essa proposta que você tem para nos ajudar. Mas eu vou fazer do meu jeito, eu vou trazer um biscoitinho na cueca. Tá bom, não tem problema. A Lina, como é a nossa nova vovó, a vovó mais linda do centro, a mais recente, ela com certeza vai ter umas experiências assim, né, Lina? Já vou ter umas experiências assim, bem engraçadas para contar, com certeza. Ainda mais com duas, porque enquanto uma pensa, a outra está fazendo, aí você vai correndo. Eu já até imagino que vai ser assim, né? Enquanto uma pronta, você vai correr atrás da outra, a primeira já está fazendo, já está aprontando também. Mas essa é a beleza da vida, né? A beleza dessas voltas, dessas encarnações, porque eu acho assim, esse auxílio, esse autoauxílio, ele é uma coisa constante. Cada vez que a gente vai aprendendo isso, vai ficando melhor, né? Vai ficando, mas também vai ficando mais complexo. Porque isso que vocês comentaram, Marisa falou, Ronaldo falou da família, cada um é diferente, temos as nossas arestas ainda para acertar, mas o interessante é que quando a gente fala de amor, Emmanuel diz que o fulcro do amor, que é o que mantém o equilíbrio do amor, é a renúncia, né? E a renúncia, quando ele comenta sobre a renúncia com relação à família, às pessoas que nós amamos, é exatamente renunciar a essa nossa vontade de querer que tudo se faça hoje, neste momento, que as pessoas mudem neste momento, para que eles
renunciar a nós, né? Aos nossos desejos, que ele chama ainda infantis. Então, e uma coisa que eu penso que é muito importante hoje, em que nós estamos aqui fazendo esses estudos e estudando o Espiritismo, entender que a vida, ela, quanto mais maduros nos tornamos, mais complexa ela vai ser, mais complexa vão ser as experiências. Então, eu acho que quando Emmanuel diz aqui que no momento em que a gente resolve seguir o Cristo, pode se preparar, porque a coisa vai pegar fogo. Né? Então, vai ser mais renúncia, ninguém vai perceber que você está cansado, ninguém vai perceber que você está angustiado, ninguém vai não é porque você vai ter, ninguém vai perceber sua condição de que você está servindo, dando tudo que você pode. Muito pelo contrário, vão exigir ainda mais de você, não é? Então, assim, eu acho que a gente vai percebendo que a vida não vai ser esse salvar que Jesus vem como Salvador, é Salvador de nós mesmos, do mal que existe em nós, da nossa preguiça, da nossa ignorância, né, do nosso pouco saber ainda. E eu acho que isso talvez não seja uma boa notícia que o Espiritismo traz para a gente, que somos nós mesmos que vamos fazer essas mudanças a custo de muito esforço, a custo de muito trabalho, mas que isso, cedo ou tarde, nós vamos ver resultados, e os resultados vão ser de uma grandeza que nós não temos ideia. Nós não temos ainda o conhecimento nem a capacidade de enxergar, mas nós vamos percebendo pouco a pouco que as pessoas, o amor vai desabrochando em nós e você não espera mais, você não exige mais que você tem o seu filho lá que chega com as bolachinhas na cueca, o que você vai fazer com ele? Dá um abraço nesse menino e chega de beijo, né? E acho que é isso que Deus faz com a gente. Às vezes a gente dá pisa na jaca de vez em quando, e Deus faz o quê? Dá um abraço na gente e enche a gente de beijo e de oportunidades para refazer. Mas essas oportunidades de refazimento, às vezes, elas exigem que nós façamos o quê? Que a gente coloque de volta aquilo que a gente tirou do lugar, né? Exige que a gente primeiro perceba que tirou algo do lugar, que a gente, e às vezes isso é muito doloroso, exige que a gente tenha essa vontade de consertar, colocar de volta, e essas oportunidades vão chegando da forma mais variada possível. Acho que você e Marisa comentaram aí sobre essa nota que foi encontrada no campo de concentração, né? Não sei se eu posso colocar aqui para vocês comentarem, mas que eu achei maravilhoso também, vou dividir aqui com vocês, e acho que Marisa vai comentar, né? Marisa e Ronaldo fizeram uns comentários maravilhosos sobre isso. Antes da Marisa comentar, a gente vê uma mensagem como essa e a gente associa a outras mensagens também, né? Porque quando Jesus fala, se você quer me seguir, pegue a sua cruz e me siga e tudo, à primeira vista é um caminho árduo, é um caminho difícil. Peraí, o cara é o Senhor planetário, é o ser que plasmou o nosso planeta, que já vem para cá, o espírito crístico, o grande mensageiro que esteve aqui entre nós. Ele nasce daquele jeito, ele vive daquela maneira simples, ele é carpinteiro, ele é totalmente mal interpretado por muitas pessoas,
e muito amado por uma grande parte da população. A população que era realmente aqueles que necessitavam ouvir aquilo, que era aquela palavra de consolo. Peraí, não é só isso, não é só isso que eu estou vivendo. E o Deus que ele fala é um Deus de amor e de bondade. Então, quando a gente vê essa mensagem que vai ser colocada aí, a gente associa também, né, Marisa, aquelas pessoas que eram levadas aos círculos romanos para entretenimento. Elas eram comidas pelos leões, elas eram assassinadas ali para que as pessoas tivessem uma noite, um dia de prazer em assistir aquilo. Muitas dessas pessoas entraram nesses círculos romanos em oração, porque sabiam que elas iam passar por aquilo, que aquilo ali seria um momento. Foi o mesmo que aconteceu com Lívia, a esposa do senador romano, Públio Lentulus, né, que é colocada de lado pelo mesmo senador durante mais de 22 anos, sem falar com ela. E no dia que ele se arrepende, ele está lá no círculo romano, vai ser homenageado pelo César por tantos anos de trabalho. O patriciado todo estava presente e para assistir aquelas festividades. E quem estava ali, naquele círculo romano, era a própria esposa, que ele tinha vontade de se refazer com ela, depois de tantos anos. E ali, ela, por ter assistido uma palestra que falava sobre Jesus, sobre amor ao próximo, ela é presa. Ela é presa e condenada. A condenação dela é ser colocada nesse círculo romano para ser comida pelos leões. E é falado no livro Há 2000 anos que antes do leão colocar a pata nela, ela já estava fora do corpo. Então, assim, são exemplos como esse, o de Lívia, o de pessoas, os primeiros cristãos que sofreram na pele mesmo tudo aquilo que o Cristo sofreu. Mas por um motivo que eles mesmos desconheciam. Eu vou passar por isso. A minha vivência não é só essa do meu corpo. Mas eu acho interessante, quando eu estava fazendo esse estudo hoje, porque se a gente olhar para esse cenário como nós podemos olhar agora, do lado de fora, ali você vê um imperador que ordena, você vê os soldados que levam as pessoas ao martírio, você vê os martirizados, e você vê aquela galera sorrindo. Não por ver o mal, mas por ignorância do conhecimento, realmente, do que estava acontecendo com aquelas pessoas. São cenários diferentes, mas elas têm uma coisa em comum, todas elas. Todas elas passariam pelo processo da reencarnação. Todas elas. E eu acho que os mais felizes ali, nesse caso, não eram aquelas que estavam sorrindo, não era o imperador que estava fazendo a sua ordem ser cumprida. Eram aqueles que, por um motivo que eles não conheciam, eles aceitaram a palavra do Cristo, que foram os primeiros cristãos. Então, a Alina vai colocar esse slide aí, que é muito interessante. E vindo de pessoas que não eram chamadas cristãs, você vê que é uma aceitação, é diferente. A pessoa ela está tendo uma visão maior da vida. Isso aqui é o poema da esperança. Você pode ler, Ronaldo? Eu vou ler e a Marisa vai comentar, porque quando eu passei isso... Não, a Marisa hoje fez um comentário tão bonito a esse respeito, que eu falei, não, ela tem que falar. Eu vou ler e ela vai falar. Então, olha, esse escrito ele foi encontrado no campo de concentração de Auschwitz. E segundo relata aqui, eram crianças do corpo. Mas a gente sabe que atrás daquele corpo de criança existe um espírito milenar. E que elas não estavam sozinhas ali. Né? Amanhã eu fico triste. Amanhã. Hoje não. Hoje eu fico alegre. E todos os dias, por mais amargos que sejam, eu digo, amanhã eu fico triste. Hoje não. Então é de um autor desconhecido. Ou seja, hoje eu vou viver o meu melhor. Marisa? Amanhã
deixa para lá, amanhã eu vou viver amanhã. É como nós falávamos Ainda anteriormente. Amanhã não chegou ainda. Então hoje eu vou ver o que Deus me oferece ao meu redor. Né, Marisa? É porque quando você citou os circos, né, romanos naquela época e tudo, quando você anteriormente citou o problema das vacinas hoje, né, a falta de colaboração de todos para que o coletivo todo fique bem, embora uns achem que a vacina é isso, outros achem que a vacina é assado, mas o Covid a gente sabe o que faz. Então, se existe uma coisa que é mortal e existe alguma coisa que pode ser tirar um pouco o dano que esse mortal causa, então pode não ser a melhor vacina do mundo, mas é o que está visivelmente mostrando ao mundo que é o que está diminuindo a mortandade. Então, quando a gente olha para a história, o circo, quando a gente olha para a história na época da poliomielite, quantas pessoas ficaram aleijadas por causa da religião do pai e da mãe, que não deixava ainda tomar vacina, que achava que a vacina era assim ou era assada, e as pessoas ficaram aleijadas, mas a gente sabe que isso existe um controle maior. Né? Existe isso que a gente fala hoje, Emmanuel chamando de autoauxílio, que é esse respeito até a dureza do coração do outro, né? Porque também fomos duros de coração. Se hoje já temos uma compreensão para isso ou para aquilo, se a gente consegue olhar duas coisas sem detonar, endeusar uma e detonar a outra, é porque já vivemos algumas situações que nos trazem esse meio termo, né? Esse olhar de vamos ver o que é que está melhor, o que é para mais pessoas, o que contribui com um número maior de pessoas, né? Então, se o bolo é pequeno, dá para dividir uma fatiazinha bem fina para cada um e alimentar um pouco a todos. Sim. Do que dizer, não, isso aqui eu dou só a 2 ou a 3. Então, na época dos circos era assim, mas éramos a dureza dos nossos corações, né? E Jesus mesmo dizia, vocês são mais frágeis do que perversos. Então, o mal que causa uns aos outros é pela ignorância, por ainda não ter aprendido que pode ser diferente, que cada um pode fazer um bem maior um para o outro. Então, quando a gente vê, eu vi essa foto hoje que você postou, eu vi em crianças, numa época também que foi muito, né, corações muito duros lidando com uma parte do mundo, que era aquela parte do nazismo, que foi muito forte para os judeus, então eram colocadas ali, e eles tinham que, a criança não tem o mesmo raciocínio ainda do adulto. Então, quando eles olhavam ali, né, que o pai e a mãe já tinham ido, e que saía fumacinha lá daquele lugar onde eles não sabiam o que acontecia lá dentro, eles só sabiam que o pai e a mãe não voltavam mais. Então, a criança, por não ter ainda, né, a força da maldade madura, né, porque quando cresciam, eles não sabem o que é que eles fizeram. Mas naquele momento, naquela mentalidade infantil, deviam ser acolhidos pelos espíritos e dava a eles aquele conforto de dizer, não, hoje a gente não fica triste não, deixa para amanhã, vamos hoje sobreviver. Isso é o instinto de sobrevivência do espírito. Então, se eles ali arriassem, cadê papai, cadê mamãe, morria todo mundo. Então, eles se tornavam fortes esperando o outro dia, né? Então, a gente precisa fazer isso hoje, nesse século que estamos, nesse momento que estamos vivendo. Nem todos estão bem ainda, né? Nem todos estão, vamos dizer assim, não é bem, é unidos em benefício de todos. Ainda não nos unimos em benefício de todos, mesmo sabendo que o mundo está rumo à regeneração e que as coisas vão se encaixar e que os mansos é que herdarão a terra. Isso já foi decretado, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Porque como se vai fazer um mundo de regeneração com pessoas violentas? Então, a gente tem que pacificar, a gente tem que amansar o coração para poder contribuir com o crescimento do nosso planeta, da nossa gente, da nossa humanidade. Estamos aqui para nos tornarmos seres humanos, nos humanizarmos
como espíritos encarnados, espíritos imortais que estão na escola aprendendo a se humanizar. Então, eu acho que está tudo certo. Eu acho que quem não quer ainda está endurecido, como no tempo lá fazia, mandava matar para distrair as pessoas. Né? Hoje a gente mata de outro jeito, né? Mas você vê, só os exemplos que hoje foram dados aqui, das enchentes no Brasil, quantas pessoas se mobilizando, quantas pessoas saindo. Eu vi grupos saírem de seus estados e irem para lá, para Bahia, para Minas, né, levando mantimentos, levando as pessoas que podiam, né, encomendavam aqueles caminhões, aquele negócio, já levava tudo para as pessoas. Claro, a gente tem muita gente boa, muita gente boa. Se não tivesse gente boa no planeta, a gente não estava rumo à regeneração, a gente estaria indo com os pés calcados ainda lá atrás. Mas olha como a gente vai tirando o pé da lama devagar, né? E essa turma toda vai desencarnar e depois vai retornar com um reforço maior que o mundo espiritual vai dar para poder caminhar de novo aqui. Então, a gente não vai vir mais assim tão da pá virada. Da próxima vez, a gente já vem mais sensível, assim, mais emotivo, né? É legal isso, é legal a gente saber que tem essa passagem aqui, volta, toma um saculejo no mundo espiritual, ao vivo e a cores, porque lá nós tomamos posse da nossa imortalidade, a gente olha para trás, olha para o meio, olha para o atualmente e diz, olha, a próxima eu queria já arriscar isso e aquilo, porque eu quero ir na regeneração. Não quero ir para outro planetinha igual ao nosso era, né? E ficar lá no grupo dos romanos do outro planetinha. Não, de jeito nenhum, a gente quer ir para frente, né? Então, isso é que vai... Eu acho que se a gente se unir, cada um na sua... né, do jeito que pode, né, no seu grupinho, a gente vai fazendo isso se desenvolver nas vidas, é assim que vai. Né? Mas não vai todo mundo igual. Olha Jesus aí. Ele apostou tanto nessa humanidade que nós estamos aqui fazendo exatamente o que ele disse que nós íamos fazer. Não estamos fora, não. Estamos direitinho. Podíamos fazer mais? Sim, e daí? Mas ele sabe que a gente tem limitações. E ele nos respeita, e nos ama, e nos apoia, como a gente faz com os filhos, os bem-amados, né? Como a gente vê aqui as pessoas que a gente ora, pessoas, mas fulano podia fazer isso ou aquilo, podia, mas não faz, e daí? E por isso a gente deixa de amar, não é? Então, eu acho que é assim, nós ainda somos essas crianças presas ali em Auschwitz, vendo a fumacinha levando nossos entes queridos e dizendo, não, hoje eu não fico triste. Amanhã, a Deus pertence. Mas hoje, nós vamos crer que vai tudo melhorar, né? E a gente tem essa certeza, né? Que a criança que escreveu isso, ela provavelmente foi uma luz ali dentro. Né? Porque imagina só, né? Você está com a sentença de morte ali. Ainda mais criança, né? Qual que era o nazista que queria criar uma criança? Não, a criança não tem utilidade. Então, assim, uma criança que teve essa visão, que teve essa intuição de um plano espiritual, ela provavelmente ela foi luz ali dentro. Ela se salvou, ela levou essa mensagem, esse poema de esperança a outras pessoas. E hoje nós temos a oportunidade de olhar para isso e colocar isso nas nossas vidas. Peraí, hoje eu estou com esse sentimento mais para baixo, mas eu vou olhar, eu vou tentar ajudar o meu vizinho, eu vou me ajudar. Essa aí é a proposta do autoauxílio, né? É ajudando o próximo para nós nos ajudar, né? Eu só queria, agora nós estamos aqui nos nossos minutinhos finais, eu só queria
trazer um comentário aqui, que esse autoauxílio, esse texto de autoauxílio, é um comentário de Emmanuel a um versículo de Mateus, em que Jesus diz: dá ao que te pede e não des as costas ao que deseja tomar-te o empréstimo. E ele diz em um outro texto que comenta esse versículo, ele diz assim, que o empréstimo sempre mostra a generosidade de quem está dando, mas da mesma forma, pelo outro lado, ele, na contabilidade da vida, vai sempre ser contado o que a gente vai fazer com esse empréstimo, o bem ou o mal que vai ser, da forma como ele vai ser utilizado. Então, acho que o Pai concede tudo o tempo inteiro. Na vida, né, a vida nos é assim, garantida, ela é dada a nós. O que nós vamos fazer com ela é que está nas nossas mãos. E isso é maravilhoso. É maravilhoso saber disso, porque nos dá assim, uma chance, um empoderamento, por menor que seja, eu acho que é uma motivação para a gente fazer melhor, para a gente, como Marisa disse, essa mensagem de Auschwitz é uma mensagem de esperança. Né? A esperança não morre nunca, não é a última que morre, ela não morre nunca, porque eu acho que a confiança que foi depositada em nós, do que a gente ia fazer com as nossas propostas de vida e com as encarnações, com as diversas encarnações, mas que no final tudo ia ficar bem. Né? Nós vamos aprender a trabalhar pelo bem de todos. E quanto mais cedo a gente começar, por menor que seja no nosso grupinho, que seja na nossa família, nesse pequeno grupo familiar que nós temos hoje, com certeza no futuro nossas famílias vão ser muito maiores. Né? Hoje nós temos não somente a nossa família de sangue, nós temos essa família do centro, do KSSF, que nos ajuda, que nos apoia, que nos sempre que há algum problema, acho que a gente sempre consegue ou falar um com o outro, consegue levantar alguma coisa para ajudar. Isso não só materialmente, mas moralmente, espiritualmente, nos sentimentos, tudo isso. Só de saber que essa família está aí já dá assim, um pilar, né, de conforto, de consolo. Acho que isso reconhecer tudo isso também uma forma de nos auxiliarmos para termos forças para seguir, temos essa coragem de continuarmos juntos, de ajudarmos da melhor forma que pudermos.